já vou desvendar o mistério agora, neste exato momento. A criança precisa perder muitos neurônios para aprender mais. Isso é algo contra o senso, será? Será que alguém já tinha pensado que nós precisamos perder muitos neurônios na infância até chegar na idade adulta e ter uma quantidade suficiente de neurônios para funcionar muito bem? Pois é, a neurociência vem nos dizer isso. E eu gosto bastante de estudar sobre essas questões. Eu tenho uma formação que é muito sócio-histórica, tenho muitos estudos e até pesquisas que eu desenvolvi com base nesses pensamentos que tendem mais para uma relação do ser humano com o outro ser humano, da construção histórica que nós vamos desenvolvendo ao longo de toda a humanidade, que nós fomos, né, desenvolvendo ao longo de toda a humanidade, e todas essas marcas da cultura vai sendo passada para a criança, mas a neurociência, ela me traz um complemento disso, que é o lado da nossa genética, do que nós temos no nosso corpo e do que a gente pode fazer para que isso, que é um produto, que é a nossa matéria, possa ter o melhor uso mesmo, né? Ser aproveitado da melhor forma possível. E eu gosto muito de estudar quando se trata de desenvolvimento infantil. Então, eu quero trazer um pouco disso, desse olhar. E assim, gostaria que vocês tivessem uma noção de que na infância, as crianças, como elas estão em pleno desenvolvimento, é o período da vida em que mais se aprende. Porque se a gente imaginar que um bebezinho sai da barriga, somente se for um bebê com desenvolvimento típico, ele sai com aquele corpinho todo pronto para receber tudo o que a experiência no mundo vai oferecer para ele. E ele vai aprender tantas coisas nos 3 primeiros anos de vida, mas é tanta coisa que a gente nem dimensiona. Mas nós, quando nós fomos bebês, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos tudo que a gente tem de controle do corpo. A gente não sabia controlar ele nem um pouco. E as crianças com 3 anos, elas têm bastante controle do corpo. A gente aprendeu a escutar melhor, a discriminar os sons, a dar significado para esses sons que a gente escuta, todos os sons, desde a fala até o canto de um pássaro, um barulho de um bicho, o barulho de um carro, enfim, todos os sons que nós ouvimos, nós aprendemos ou temos a condição de ouvir, depois interpretar eles. Nós também conseguimos melhorar a nossa acuidade visual, enxergar bem. Enfim, a gente aprendeu a sentir aprendeu a sentir pôr na boca, a gente sente. Se a gente tiver células ali para captar o gosto, né? Tudo que é sensorial, né? Caiu, a gente tá ali vendo se a gente tem condições de captar aquilo, a gente capta e manda para o cérebro. O que a gente aprende na prática é usar essa máquina aqui, ó. Isso daqui que a gente aprende. A interpretar tudo aquilo que o nosso corpo sente. E estou falando isso por quê? Porque quando o bebê está no início da vida, como ele tem que aprender esse monte de coisa, ele nasce com uma quantidade que ainda é pequena de neurônios. Então, o cérebro de um bebê, ele é pequeno, né? Como todo bebê é bem pequeno, o cérebro também. Então, um cérebro de um bebê, ele tem, em média, 1/4 do tamanho de um cérebro de uma pessoa adulta. E o que isso significa necessariamente? Estou falando aqui de neurônio, né? Neurônio é a célula do cérebro. Então, o cérebro ele é totalmente constituído por neurônios. Totalmente, vamos dizer que... totalmente, porque tem o corpo caloso, mas vamos supor que o cérebro, ele é a célula básica do cérebro, são os neurônios, ou é o neurônio. E aí, esse 1/4 de cérebro que o recém-nascido nasce, ele é 1/4 de cérebro de neurônio.
Esse neurônio, ele é essa substância que as crianças precisam para adquirir tudo que elas vão adquirir nos primeiros anos de vida e vão continuar adquirindo várias outras coisas até o dia em que chegar o fim da vida. Só que, nos 3 primeiros anos de vida, esse cérebro, que é só 1/4, imagina, a gente pegou isso aqui, dividiu em 4 pedaços. Aquela, uma partezinha é o cérebro de um bebê que acabou de nascer. Quando ele tiver 3 aninhos, mais ou menos, o cérebro dele vai estar com quase 80% do tamanho de um cérebro de um adulto. Olha o tanto de crescimento disso aqui que essas crianças têm nesses 3 primeiros anos de vida. Então, quando a gente fala, eu já fiz até posts sobre isso, já falei em outros vídeos, quando a gente fala que a primeiríssima infância é a etapa mais nobre da infância, e olha que a primeira infância, ela já é importante. Então, até os 6 anos, a criança aprende muita coisa. Mas nos 3 primeiros anos de vida, o cérebro faz assim, ó, bum. Ele tem uma explosão de crescimento. Isso significa que esse monte de célula, que eu chamei aqui de neurônio, eles vão estourar de tanto crescer. Vai crescer neurônio a rodo lá no cérebro da criança. E aí vai ficar aquele mundaréu de neurônio, aquilo lá. Quando a gente vê imagens, essas imagens que tem em pesquisa, até se vocês pesquisarem no Google aí, neurônios comparados, bebês e adultos, ou na infância e na idade adulta, vocês vão ver umas fotos em que tem, assim, um perfil de... um desenho, né, esquemático do que seria um corte, por exemplo, de um cérebro, de um bebê. E aí tem alguns neurôniozinhos, assim, espaçados e tudo mais. Lógico que na vida real não é tão espaçado assim, porque é uma massa, né? Então tá todo mundo junto. Mas é só para ilustrar, assim, a quantidade de neurônio. Aí, dali até o fim da infância, acontece uma explosão de neurônio. Então as crianças têm desenvolve. Tem aquele mundaréu de neurônio. E comparado com o cérebro de um adulto, tem muito mais neurônio. Muito mais neurônio na infância do que na idade adulta. Então, o que acontece, por isso que eu falei que as crianças têm que perder, e elas vão perder várias coisas na vida, mas uma das coisas que ela precisa perder para aprender são os neurônios, é porque dali do fim da infância até a adolescência, o cérebro dela vai se equilibrando e eliminando boa parte desses neurônios para que eles possam se encorpar, ficar mais forte, mais parrudo, com mais energia, mais informações, aquela informação que fica ali presa aí não sai nunca mais, até tá velhinho e ainda lembra daquela informação. Então o neurônio precisa ganhar essa força, precisa ficar forte.